65. No verão de 2011, o Twitter tinha cerca de 100 milhões de usuários mensais e o Facebook mais de 800 milhões. O Instagram era muito menor, com 6 milhões de inscritos, mas havia alcançado esse marco 2 vezes mais rápido ao construir sobre redes existentes. Em nenhum lugar o efeito foi mais aparente que nas celebridades. Justin Bieber tinha mais de 11 milhões de seguidores no Twitter. Então, quando o astro pop de 17 anos abriu uma conta no Instagram e tweetou sua primeira foto com filtro, uma imagem de alto contraste no trânsito de Los Angeles, o alarme de Krieger disparou. Os servidores ficaram sobrecarregados, pois Bieber ganhava 50 seguidores por minuto. Justin Bieber entra no Instagram e o mundo explode, relatou a revista Time. Quase toda vez que o cantor postava, multidões de garotas adolescentes sobrecarregavam os servidores de novo, em geral, derrubando-os. Scooter Braun, agente de Bieber, já vira esse filme, todas as celebridades, e Bieber era a mais famosa da internet. Postavam seu conteúdo em sites de mídia social e não recebiam nada em troca. Então Braun havia descoberto Bieber em 2006, quando ele ainda era um adolescente cantando no YouTube. Mas o garoto não era tão famoso no início no Facebook e no Twitter. Então Braun pensou que talvez pudesse conseguir alguma coisa com o Instagram. O negociador da indústria fonográfica ligou para Systrom, enquanto este estava em sua SUV cheia de amigos, passando por Davis, Califórnia, a caminho de Lake Tahoe. Kevin, eu estou com Justin na linha, disse. Os dois fizeram uma proposta: deixar o cantor investir na plataforma ou a plataforma pagar pelo conteúdo dele. Senão, Bieber pararia de usar o Instagram. Systrom já havia decidido que o Instagram não pagaria pelo conteúdo de ninguém, pois queria que todos passassem o tempo naquele aplicativo porque era divertido e útil, não por razões comerciais. Então ele se recusou a pagar a Bieber e também a aceitar seu investimento. Bieber cumpriu a ameaça de Braun, mas sua então namorada, a atriz e cantora da Disney, Selena Gomez, adorava usar o Instagram. E os blogs de fofocas só queriam escrever sobre o relacionamento deles. Então logo, Bieber voltou ao aplicativo, continuando a sobrecarregar a infraestrutura do Instagram, a ponto de a empresa dedicar metade de um servidor só à atividade de uma conta, dessa conta do Justin Bieber. Os seguidores de Bieber foram o suficiente para mudar a natureza da comunidade do Instagram. De repente, o Instagram era o paraíso dos emojis, recordou Rice mais tarde. Quando os usuários mais jovens entraram, inventaram uma nova convenção social no Instagram, que era a troca de curtidas por curtidas e de seguidores por seguidores. A comunidade do Instagram de pessoas sérias, que contavam histórias interessantes em pequenos momentos, evoluiu para uma cultura super pop. À medida que mais pessoas entravam no Instagram, por causa de Bieber ou não, Riddle organizava mais Instamix para reuni-las na vida real. Em um evento de verão em São Francisco, Rice apresentou aos funcionários do Instagram uma de suas maiores fãs, a Jessica Zollman. Zollman trabalhava na Formspring, um site anônimo de perguntas e respostas popular entre os adolescentes e que havia se transformado em uma latrina de bullying, como costumava acontecer com produtos anônimos. Os adolescentes perguntavam a seus colegas de escola o que pensavam de verdade deles, e com bastante frequência ouviam que eram, enfim, melhor nem mencionar. Zollman era quem cuidava da comunicação com a polícia ou o FBI quando havia ameaça de violência ou suicídio. Bem, o Instagram era sua fuga de tudo isso. No trabalho, eles a chamavam de a rainha do Instagram, tirando sarro de sua obsessão pelo aplicativo. Seus amigos mais envolvidos com a arte a ridicularizavam também, pois ela se dizia fotógrafa e usava o celular para tirar fotos. Mas Zollman não podia deixar de amar o Instagram, que parecia um lugar mais feliz e criativo na internet, o lugar. De uma maneira revolucionária. Então, ela estava organizando uma conferência focada em fotografia mobile, chamada 1197,
em referência a 11 de junho de 97, quando a primeira foto tirada com uma câmera de celular foi compartilhada. Esse era o tipo de pessoa que se encaixava no padrão de entusiasmo de Systrom. Riddle, depois de conhecê-la, mandou-lhe um e-mail perguntando se ela estaria interessada em entrar para o time, para divulgar a comunidade, para fazer com que outras pessoas se empolgassem também com o produto, da mesma forma que ela. Se eu vou responder sim, usando uma fonte tamanho 120 em rosa choque, respondeu Zollman. Seria perfeito, respondeu Riddle. Então, ela se tornou a funcionária número 5 do Instagram. Systrom e Krieger estavam melhorando a compreensão de seus limites. Ou talvez tivessem medo de estragar o que tinham. Eles não pagavam celebridades ou marcas, não complicavam demais seu produto, não se deixavam arrastar para o drama dos investidores, davam-se bem com os gigantes da tecnologia, estimulavam a comunidade por meio de Instameets e tentavam fazer o Instagram viver segundo os ideais de Zollman, tornar aquele um lugar amigável na internet. O problema era que, embora o Instagram pudesse inspirar os usuários com seus esforços de comunidade, ele não os controlava. O Instagram, assim como o Twitter, não exigia que as pessoas dessem seus nomes verdadeiros. Alguns usuários estavam menos afim de postar um pôr-do-sol ou um cappuccino e mais interessados em assediar os outros em comentários ou postar conteúdo que Systrom e Krieger consideravam censuráveis. Quando os dois percebiam que alguém, segundo eles, estava se comportando mal, acessavam o sistema pela página admin da conta e bloqueavam o acesso desse indivíduo ao aplicativo, sem nenhum aviso. Chamavam esse processo de podar trolls, como se o Instagram fosse uma linda planta com algumas folhas amareladas. Além de bullying nos comentários no Instagram, havia pessoas postando fotos bem ilustrativas de suas tentativas de suicídio, ou divulgando imagens de nudez infantil, ou abuso de animais, ou conteúdo que glamorizava anorexia e bulimia. Então, Systrom e Krieger não queriam que nada disso fosse ampliado, através do Instagram. E sabiam que à medida que o aplicativo fosse crescendo, não seriam capazes de vasculhar tudo para excluir manualmente os piores conteúdos. Então, depois de apenas 9 meses, o aplicativo já hospedava 150 milhões de fotos. Seus usuários postavam 15 fotos por segundo. Então, Systrom e Krieger criaram uma maneira de detectar automaticamente o que avaliava como censurável e impedir que aquilo fosse postado, a fim de preservar a marca do Instagram. Não faça isso, disse Zollman. Se começarmos a checar proativamente o conteúdo, seremos legalmente responsáveis por tudo. Se alguém descobrisse, teríamos que revisar pessoalmente tudo antes que fosse exibido, o que seria impossível. Bem, ela tinha razão. Segundo a seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, ninguém que fornecesse um serviço interativo de computador era considerado publicador ou proclamador das informações em termos legais, a menos que exercesse controle editorial antes de o conteúdo ser publicado. Então, essa lei de 96 foi a tentativa do Congresso de regular o material pornográfico na internet, mas também foi crucial para proteger as empresas da internet da responsabilidade legal por coisas como difamação. A lei era a principal razão pela qual serviços como Facebook, YouTube e Amazon podiam crescer muito, pois não precisavam checar todas as horas de vídeo que poderiam ser violentas, cada review de produtos que pudesse ser depreciativo ou cada post que pudesse ser falso. Isso inicialmente. Então, Zollman sabia disso porque na Formspring, a empresa onde ela trabalhava, ela havia ido com o chefe a uma reunião com Del Harvey, responsável por lidar com esses mesmos problemas legais no Twitter. Del Harvey era o pseudônimo profissional para proteger a funcionária da multidão de usuários irritados para os quais ela criara regras. A seção 230 da lei foi a única coisa que Zollman gravou naquela reunião. Ainda assim, Zollman não queria que o Instagram ignorasse essas postagens, pois sabia que a Formspring, como uma cultura sombria, poderia crescer se não fosse cuidado. E como o Instagram se tornara uma fuga para ela mesma,
O número de usuários no Instagram ainda era pequeno o suficiente para que Riddle e Zollman pudessem clicar pessoalmente em cada conteúdo prejudicial a fim de decidir o que fazer, trabalhando em turnos, por exemplo. Mas como ela explicou, acabariam sobrecarregados com tantas tentativas. E coisa pior. Então, após a chegada de Bieber, tinham também usuários jovens e impressionáveis. Zollman, cujo nome de usuário era J-Zombie, devido a seu fascínio pelo macabro, podia encarar a possibilidade de ver feridas abertas, mas tinha um grande coração e se recusava a se sentir impotente. Então ela criou um e-mail padrão que podia enviar automaticamente para cada pessoa que visse postando conteúdo suicida, no qual forneceria um link para as linhas diretas de serviço de saúde mental, em todo o país. Então, em todos os países que o Instagram operava, na verdade. Então ela denunciava ameaças violentas e outras coisas à polícia quando as encontrava. Então passou a ser um ponto de contato importante para a polícia e para o FBI, como havia feito no Formspring também. Então seu envolvimento nem sempre produzia um desenlace feliz. Certa vez ela denunciou à polícia as ameaças de suicídio de uma jovem escocesa. Quando as autoridades quiseram mais informações sobre a usuária, ela não pôde ajudar, porque o Instagram não rastreava a localização e não fornecia IDs. Então, segundo os termos da Apple para desenvolvedores, isso não era possível. Um outro exemplo, ao denunciar pornografia infantil no National Center for Missing and Exploited Children, descobriu que era ilegal a empresa manter as imagens em seu servidor, ou simplesmente as enviar por e-mail à polícia. Então o pessoal do National Center orientou Krieger sobre aquilo de que o Instagram necessitava: um servidor separado que destruísse automaticamente o conteúdo após um período de tempo, para permitir que o Instagram o denunciasse com segurança às autoridades. Então Krieger montou um. Empresas maiores de tecnologia tinham recursos para separar as funções de cuidar do crescimento da comunidade e a limpeza de conteúdo. E, em geral, não dedicavam tanta atenção a essas coisas em um momento tão precoce de seu ciclo de vida, porque a lei dizia que não era necessário. Mas entender cedo o horrível potencial da plataforma ajudou Zollman e Riddle a pensar não só em como resolver os problemas, mas também na importância de promover ativamente o tipo de conteúdo que queriam ver. No Twitter e no Facebook, os executivos concluíram que era legalmente mais seguro se envolver o mínimo possível no policiamento de conteúdo. Se houvesse problemas, os usuários poderiam denunciá-los ou resolvê-los eles mesmos, e não era função da empresa lhes dizer como interagir com o produto. Mas Riddle e Zollman viam a coisa de maneira diferente. Como o Instagram não possuía um algoritmo ou nenhuma maneira de recompartilhar as fotos, não havia um jeito natural de o conteúdo se tornar viral, o que ajuda. Então, assim, seus funcionários tiveram a oportunidade de decidir por si mesmos que tipo de comportamento do usuário seria recompensado, escolhendo perfis interessantes para destacar no blog da empresa. Eles também contavam com o auxílio dos próprios usuários para melhorar o produto, perguntando via Instagram se alguns deles poderiam se voluntariar para ajudar a traduzir o aplicativo para outros idiomas, por exemplo. Ou se alguém poderia organizar as Instameets para eles ao redor do mundo. Então publicavam dicas para criar posts de alta qualidade, com ideias e ângulos interessantes e perspectivas inusitadas, como fotografar debaixo d'água, por exemplo. Essa estratégia acabou criando cada vez mais superfãs que realizavam o trabalho que Zollman e Riddle faziam, só que de graça, embaixadores não oficiais do Instagram em vários países. Inspirados nas dicas da empresa, postavam seus planos de fazer caminhadas em lugares pitorescos, acabando por atrair estranhos, os quais se juntavam a eles e exploravam regiões próximas às suas casas, que nunca haviam tido motivo para visitar antes. Então, os fundadores destacaram usuários como Liz Eswine, uma estudante da Universidade de Nova York, que precisava tirar uma licença médica em seu primeiro ano da faculdade, pois pegara a doença de Lyme. Depois de ler uma matéria no New York Times sobre o Instagram,
Svein criou o New York City para se distrair durante sua recuperação, tirando fotos de lindos horizontes, jogos de basquete, mercados de peixe em Chinatown e artistas de rua para ela observar enquanto caminhava. Para ajudar o aplicativo a crescer, ela postava sobre encontros no Instagram e gincanas para reunir usuários locais, em parques ou bares públicos, e simplesmente observar a cidade pelo celular. Por sua vez, a promoção de sua conta no Instagram a estava ajudando a ganhar 10 mil seguidores por semana.